Olá, amados de Arrucha, tudo bem? Esse vídeo aqui é dedicado a te dar uma luz sobre os erros que estão acontecendo aqui no YouTube e pela internet. A grande operação do erro da maioria: tirar texto fora de contexto. Então, o que está havendo? Mesmo já fora do sistema religioso, as pessoas continuam a errar e praticar o mesmíssimo erro do sistema: tirar o texto de um versículo e interpretar fora de contexto. Não adianta você dizer que está liberto do sistema religioso porque só saiu fisicamente. Se você não consegue pegar a Bíblia, interpretar um capítulo ou capítulos subsequentes e ver em que contexto se está falando aquele capítulo e aqueles versos, não adianta. Você está cometendo o mesmo erro do sistema religioso. Não adianta negar. Mesmo as pessoas que estão fora do sistema religioso estão pregando errado e fazendo com que um monte de erro seja divulgado e passados como a mais absoluta verdade, e desviando a atenção para coisas que não se deve. Então as escrituras têm essa pegadinha para nos testar até que ponto temos discernimento, somos capazes de seguir e caminhar com nossa própria mente. Então não adianta você dizer que está fora do sistema religioso se você continua a seguir aqui fora, seguir homens que estão praticando o mesmo erro, tirar o texto, tirar o versículo fora do contexto. E já começo dando um exemplo aqui em 2 Tessalonicenses 2, que é a própria termo operação do erro. No versículo 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Qual o contexto do capítulo inteiro? Está falando sobre UFO extraterrestre? É sobre arrebatamento, pré-tribulação? Não. O texto inteiro fala do anti-Messias, que será um demônio transfigurado na pessoa de João Paulo II. E que você vê aqui na internet, que está todo mundo divulgando, todo mundo comenta e fala que a operação do erro agora é a invasão alienígena. Não tem nada a ver com o contexto do capítulo. Você pega os versículos anteriores, ele já te dá a dica. Pega o versículo 8, 9 e 10, você já vê que está falando do anti-Messias. Então você não pode encaixar isso sobre coisas de UFO e alienígenas. Aonde está se falando em extraterrestre, uma invasão, uma falsa invasão de extraterrestres? Está se falando no capítulo 9 de Apocalipse. No terceiro versículo começa: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com poder têm os escorpiões da terra. Aí começa a falar de extraterrestres, dos falsos extraterrestres que os Illuminati estão criando para invadir a Terra. E vai terminar aonde? No versículo 10. Então, se aquele versículo lá, se o versículo 11 que está aí na sua tela embaixo, a operação do erro estivesse dentro do capítulo 9, após o versículo 10 ou após o versículo 11, aí sim estaria dentro do contexto, entendeu? Porque este capítulo está falando da chegada do anti-Messias e está falando da invasão extraterrestre, da falsa invasão extraterrestre. Então, se aquele versículo entre 2 Tessalonicenses 2 estivesse aqui depois do versículo 10 ou versículo 11, tudo bem, estaria dentro do contexto, mas não. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Não adianta, fulaninho do canal tal falou assim. Eu li num blog, o cara é legalzão, está inteirado em nova ordem mundial. Não adianta. Tem que saber o que está falando, tem que saber interpretar a Bíblia, interpretar o que está dentro do contexto. Senão a gente vai errar sempre. Então, qual é a operação do erro? Qual é o sentido aí que o Criador botou no texto, que é a operação do erro? Vamos raciocinar? Se a gente raciocinar e conhecer as doutrinas do nosso Criador, a gente saberemos identificar exatamente o que o versículo quer dizer. Bom, nós sabemos que o homem é dado a morrer uma só vez.
vindo depois disso o juízo, como está aqui em Hebreus 9, 27. Então, não existe ressurreição antes da sétima trombeta, nem depois do milênio, dos 1000 anos, que está descrito em Apocalipse 20, nos versos 4 a 6. Primeiro, corre a sétima trombeta, ressuscita os mortos em Cristo na grande tribulação. Desta grande tribulação que vai ocorrer agora, os 144 mil e o resto que permanecer vivo. E depois dos 1000 anos, vem a segunda ressurreição para salvos e para todos os que vão perecer. Perecer vão sofrer uma segunda morte, ok? E essa doutrina a gente vê em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, quando fala da primeira ressurreição, em Coríntios, 1 Coríntios 15, 51 a 54 também. Nós vemos em João 5, 28 e 29, falando da segunda ressurreição para salvos e perecidos, ok? Então não existe ressurreição antes da sétima trombeta e durante o milênio, em exceção, só aqueles casos, 24 anciões e 9 outras, fora do Messias, logicamente, que estão relatados na Bíblia. Então, para o homem, não pode ser ressuscitado antes desses dois momentos. Nem Papa, nenhum líder religioso de qualquer outra instituição vai ter esse privilégio, vamos dizer assim. Então, como ele aparecerá na quinta trombeta, isto é falso. É uma mentira, uma operação do erro. Não chegamos na primeira ressurreição, como é que ele está aparecendo antes? Ok? Então é esta operação do erro que as pessoas que não têm conhecimento da doutrina do nosso Criador pode cair. Principalmente duas religiões, o catolicismo, que adora o Papa, e o espiritismo, porque acredita em reencarnação e que a pessoa está viva depois de morta num outro plano espiritual, ok? Bom, ainda no Apocalipse 9, no primeiro versículo, que diz o seguinte, que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Alguns irmãos aqui colocam essa estrela como Satanás. Será que pode isso? Pode a gente considerar essa estrela, seja no sentido figurado, seja Satanás? Não. Por que não? Qual o contexto das trombetas, das 6 primeiras trombetas, com exceção da sétima, que é do Criador? Porque foge totalmente do contexto de que as trombetas são para a gente identificar. Então, a primeira, uma chuva de meteoros, a segunda, um grande tsunami, a terceira, um meteoro caindo numa grande fonte de um rio, que se chama Absinto. Quarto, algum acontecimento que vai escurecer o sol, a lua e o ar. Então são acontecimentos físicos. Por que na quinta trombeta aqui seria Satanás e não acontecimentos físicos? Uma estrela que significa meteoro. Por que seria diferente essa estrela da terceira trombeta, por exemplo? Não é, você está saindo do contexto. Se você bota aqui Satanás como essa estrela, o que você está dizendo? Que ele vem antes do antimessias. Se você está entendendo que o antimessias vem na quinta trombeta, que João viu Satanás e que a gente vai ver Satanás, está totalmente errado, além de fora de lógica. Então é uma estrela, é um meteoro simulando a vinda do antimessias, que será um demônio transfigurado em João Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Não só por essas passagens, em Apocalipse 13, que fala que vai descer um fogo do céu, como vários subliminares em música e em filmes já demonstrou isso. Só não vê quem não quer. Eu não vou aqui ficar querendo te convencer disso. Na hora você vai ver. Vamos agora no Apocalipse 13. O que está acontecendo no Apocalipse 13? É um capítulo controverso. Então, está todo mundo aí falando da tal marca. É tal marca. Ai, vou comprar e vender. O pessoal fica no chip. RIDF. Chip RDVF. Chip RDVF. Mão direita. Vai botar na testa. Vai botar na mão direita. Bom, qual o contexto? Primeiro, lá de cima. Vamos falar primeiro. Pessoal
O problema dos 1260 dias, como você botar literal ou botar como profético de anjos. Qual o contexto aqui? João recebeu as profecias de Daniel e identificou o papado. Ele não conhecia, porque o papado só veio com a Igreja Católica no século IV. Então ele começa falando aqui: e eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ele viu subir, surgir. Subir é igual surgir. Então ele viu surgir do mar uma besta, um poder que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Bom, aí você vai no Apocalipse 17, tem também 7 cabeças e 10 chifres, né? Mas qual é a diferença aqui? Nós temos que lembrar um versículo de Shaul: as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Aqui está falando no Império Romano, a dissolução do Império Romano, nas 10 principais nações que vieram das tribos lá da Europa, germânicas, que desfizeram o Império Romano e tinha 7 cabeças, porque 3 foram destruídas. Eu não me lembro agora aqui. Os Ostrogodo, Vândalos e mais uma tribo foram destruídos. Então foram 10 reinos que atenderam inicialmente do papado, e 7 reinos, que foram 7 cabeças, permaneceram fiéis ao papado, e 3 ele destruiu. Então, está falando deste período. Tanto que, no verso 4, diz que e adorar o dragão que deu à besta o seu poder. Dragão é Império Romano. Se a gente for botar aqui dragão como Satanás, o que vai acontecer? Satanás vai dar poder ao antimessias? Vai, mas a gente vai ver isso? Não, lógico que não. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar com ela? Aqui está falando do papado perseguidor com a chancela do Império Romano e não do papado que vai vir agora. Não está falando do Vaticano País de 1929. Como é que a gente prova também isso? Aqui no verso 5, fala dos 42 meses, que você botar em dias vai dar 1260 anos, que foi de 538 a 1798. O que fala aqui desses 42 meses? Bom, aqui no verso de 5 a 8, ele fala tudo o que aconteceu no passado e que se espelharia o que iria acontecer novamente agora com a nova ordem mundial e o antimessias. No verso 11, ele viu surgir da terra outra besta. Uma é do mar, primeiro veio do mar e a segunda veio da terra. Quem veio antes? O papado ou os Estados Unidos? Se a besta da terra é os Estados Unidos e a besta do mar é o papado e a Igreja Católica, quem veio antes? Logicamente que o papado veio no século IV, né? Quando Constantino oficializou a Igreja Romana, a Instituição Católica Apostólica Romana. E os Estados Unidos só veio muito depois, em 1776, foi a data de fundação. Então o que quer dizer? Logo, é que a partir do verso 11 é que será para o tempo do fim. Então, do versículo 1 ao 10, estava falando do papado da Idade Média. E agora, a partir do verso 11, com a criação dos Estados Unidos, é este país que vai ter a função, o objetivo de implantar a nova ordem mundial através do papado. Então, é isso que está falando. Tanto que no verso 12, ele fala em primeira besta e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Quem é a primeira besta? É o papado perseguidor, de 538 a 1798, que ele volta agora na quinta trombeta e faz com que os habitantes da terra adorem essa primeira besta, adorem esse papado perseguidor, cuja chaga mortal foi cessada temporariamente em 1798, com o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, a acabar com o papado naquela época. O poder, a soberania papal daquela época. Em 1929 foi curada essa chaga mortal e a partir do tempo do fim, na quinta trombeta, virá a nova perseguição, só que muito mais poderosa do que aquele tempo. Hoje a tecnologia está muito mais avançada. Então é este o contexto, a gente não pode fugir.
Se os Estados Unidos veio depois do papado, aqui está claro que está dizendo isso. Então a gente não pode chegar a pegar isso, todo o capítulo, e transportar para o tempo agora que vai acontecer, tempo do fim. Tempo do fim a partir do verso 11. E agora, do verso 15 ao 18, que termina o capítulo, fala assim da marca. Aí é que eu falo. Quem vai implantar a marca é o próprio antimessias, João Paulo II. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Bom, então esses 4 versículos aqui identificam o João Paulo II, né? O 666, que é o nome dele em latim, em algarismos romanos que dá a soma 666, identifica o quê? Que primeiro veio uma adoração, como está no verso 15, vem a adoração à sua imagem, vai ter várias estátuas, vários monumentos para a gente ter que adorar a estátua dele, né? Ou até a imagem holográfica mesmo. E depois disso vai vir a marca, o sinal, que é o domingo. O sinal para o povo do Eterno é o sábado, né? E o sinal da Igreja Católica é o domingo, a lei dominical. Ah, mas estão tramando aí, a lei na Europa já tem alguns países, aqui na América vai sancionar a lei dominical. Vai, mas quem vai botar em prática uma coisa é você aprovar no Congresso. Tem várias leis que são aprovadas no Congresso e não estão se cumprindo. Outra coisa é você botar em prática. Quem vai botar em prática esta marca em todo o mundo é o anti-Messias. Então não adianta falar que a marca vem antes do anti-Messias. É ele que vai botar. Você estará saindo de contexto se você fizer isso. Se for assim, então um monte de gente já se perdeu. Não tem sentido nenhum. Está totalmente fora de contexto. Ok? Bom, esse agora aqui, esse daqui, esse, meu Deus do céu. Graças a um canal famoso, né? Gosta de revelar muitas coisas que estão ocultas, e gosta de dizer que meter pau no sistema religioso, mas faz a mesma coisa, principalmente nesse Apocalipse 18, no verso 4, sai dela, povo meu, e ouvi outra vez do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não corra nas suas pragas. Minha gente, não está falando aqui de sistema religioso, cujo cada indivíduo aqui que estiver na igreja, dentro de uma instituição religiosa, vai receber a praga. Uma coisa é a Babilônia do sistema religioso, outra é a Babilônia das coisas mundanas. Nosso Criador seria muito injusto se fizesse isso. Então o que acontece? Parece que o Apocalipse 18 não existe o versículo de 1 a 13 e não existe o versículo 5 a 24. Parece que só existe o Apocalipse 18. Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! E isso se espalhou aqui na internet. E eu, como vivo o dia a dia do YouTube, eu estou vendo. Sai dela, povo meu! Ai, sai da igreja, senão você vai ser morto, vai receber as pragas de Deus. Não é nada disso. Você leu para ver o capítulo inteiro que está falando de uma cidade? De uma grande cidade? Que ele pede para sair dessa grande cidade? Ele identifica. Fiz o vídeo aqui do Apocalipse 18, está falando de Jerusalém. Está falando de sistema religioso nenhum. A gente não pode pegar esse versículo aqui a nosso bel prazer, porque eu quero tirar as pessoas do sistema religioso. Agora vou pegar esse versículo aqui e vou fazer a mesma coisa que o sistema religioso. Vou enganar as pessoas, porque eu tenho a intenção de tirar as pessoas do sistema religioso e vender os DVDzinhos aqui. A gente não pode fazer isso. A gente está cometendo iniquidade, injustiça até com as pessoas que estão dentro do sistema religioso. Está falando de Jerusalém. Ah, não está, é de Roma. Está falando de Jerusalém. Vê o meu vídeo de Apocalipse 18.
dá toda a descrição, após o versículo 4, todas as descrições de que é Jerusalém. Você tem que acompanhar, você tem que conhecer a Bíblia no Antigo Testamento e procurar as passagens. Está falando de Jerusalém, não está falando de sistema religioso. Isso não é honesto. Isto não é honesto. Então não adianta a gente querer meter pau por causa do dízimo, aí chega, porque aqui é interessante falar que é sistema religioso, e mentir para os outros. E as pessoas estão seguindo. E vai para o hangout de um, tá lá, fala, sai dela, povo meu. Vai para o hangout de outro, mesma papagaiada, sai dela, povo meu. Acabou, não existe. Apocalipse 18 é só verso 4. Não existe verso antes e não existe verso depois. É um absurdo isso. Esse texto fora de contexto. E eu faço questão aqui sim de criticar. E critico sim as pessoas que estão seguindo, estão indo por esse caminho. Está cometendo uma injustiça com quem está no sistema religioso. A gente tem que tirar? Sim. A gente tem que recomendar? Sim. Mas não vamos usar de desonestidade. Por favor, chega disso. Não adianta a gente falar que está limpo do sistema religioso e está com a mesma prática deles. Ok? Falo sim com um tom até de um pouco de indignação, sim. Outra passagem famosa, Marcos 13. Tem Mateus 24, tem Lucas também. Mas aqui eu peguei Marcos 13. Ele está falando tempo do fim, da última geração, e que naquele dia Jesus fala, nosso Messias, e Yahushua fala que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, ele, senão o Pai. Gente, estamos em 2014. Ele falou no contexto da época que foi feita a revelação aos discípulos. Você não pode transportar esse versículo para dizer hoje, o Messias não sabe também, só o Pai. Claro que hoje em pleno 2014, na bica de ele vir, ele já deve saber. Se ele não sabe, eu acho muito difícil ele não saber hoje em dia quando que ele vai descer, porque ele tem que estar preparado para descer e fazer a limpeza lá em Israel, tirar todo o povo que não é de lá. Então, ele não sabia na época. Ele não sabia na época que foi revelado que os discípulos, os apóstolos, perguntaram. Hoje, evidentemente que ele sabe. Senão você está dizendo que Jesus é mentiroso. Nosso Messias é mentiroso, coisa que é um absurdo. Então vamos raciocinar. Mateus 24. Outros que gostam de pegar essa passagem? Não. Foi para o ano 70, depois de Cristo, com a destruição do templo pelo Império Romano. Destruição do templo de Jerusalém. Gente, verso 3 está claro. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Da tua vinda e do fim do mundo. Está claro que está falando sobre os últimos anos antes de ele vir. Então a gente não pode pegar esse texto aqui e desprezar o verso 3, fingir que ele não existe e falar que foi nos anos 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Porque pega o versículo 2, ele está falando do templo aqui, que não ficará pedra sobre pedra. Acabou, morreu o assunto ali. A destruição do templo morreu no versículo 2. No versículo 3, os discípulos pedem o sinal da sua vinda e o fim do mundo. Então, a partir do versículo 4, eu não preciso nem mostrar aqui na tela, a partir do versículo 4 até o final, ele está falando da sua vinda, dos últimos anos, da última geração, dos últimos 70 anos. Então, a gente não pode tirar do contexto, senão a gente vai errar. Vamos ler todo o capítulo? Vamos prestar atenção no que está lendo, nos versículos, nas nuances de cada versículo, para prestar atenção no que está acontecendo, o que está sendo relatado? Efésios 6, outra, que alguns gostam de falar. Nessa carta a Efésios, tem aquela passagem: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, aqui o contexto está falando para quem está em Cristo, para quem já está no Evangelho. Não que não existe a luta contra a carne e o sangue, não que a gente não tenha vontade carnais. Claro que a gente é pecador, mas não é o contexto que está aqui. Para quem está em Cristo, para que a gente se torne em Cristo verdadeiramente, a nossa luta não se passa mais pela carne, pelos desejos carnais. Se passa sim contra as potestades, contra os demônios, contra Satanás. Os principados e as potestades são os demônios e Satanás. E contra os seguidores deles. Mas não é um embate físico, não é um embate de levantar fisicamente contra eles. É falar contra, é pregar o evangelho, é mostrar o que eles estão pregando contra os mandamentos do Eterno, o evangelho do nosso Messias. Então a gente não pode tirar desse contexto, porque Gênesis lá, em Gênesis 3, já dizia que o homem veio da terra, que Satanás, da antiga serpente, se alimentaria do pó da terra, quer dizer, da carne do ser humano, dos desejos carnais do ser humano. Gênesis 3, nos versículos 14 a 19, nesse trecho aí, fala que Satanás se alimentaria dos desejos da carne do ser humano, dos pecados, né? Em outros termos. Mas a partir que nós estamos em Cristo, nós vencemos essa etapa, nós temos que lutar sim contra os demônios, Satanás e as pessoas que o seguem, certo? Daniel 12, outra famosa, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Algumas Bíblias está, e a ciência se multiplicará. Contexto aqui, minha gente, não é falar da ciência atual, da medicina avançada, da tecnologia da informática, nada disso. Não é a ciência experimental. Está falando conhecimento do quê? Do livro. No próprio verso está falando que muitos correrão de uma parte para outra, lendo o livro, e o conhecimento do livro de Daniel se multiplicará. Aí vem uns com argumentos, que eu já tive aqui alguns. Ah, mas é dupla aplicação, serve tanto para... Não está falando de tecnologia. Você começar a abrir margem para 2, 3 interpretações no mesmo versículo, você corre em erro em outros. Aqui não vai fazer grande diferença, mas você vai incorrer em outros erros, como eu citei anteriormente. Está falando aqui do conhecimento do livro de Daniel. Tem nada a ver com a nossa ciência atual, da tecnologia atual, ok? E Daniel 9, esse daqui também. Todas as denominações protestantes adoram pegar a última semana de Daniel, do capítulo 9, e transportar para o tempo final, os 7 últimos anos, e falar que esse versículo 27 está falando do anticristo, do antimessias. A profecia de Daniel 9 fala para o povo judeu israelita da época, que se encerrou em 34 depois de Cristo. Depois desse tempo, se daria os tempos aos gentios. Se foi um tempo de 490 anos, se você pegar 70 semanas vezes 7, dá 490 dias. 490 dias é igual a 490 anos. Então, essa última semana está falando do Messias, da aparição do Messias, da revelação do nosso Yahushua, que ele firmou uma aliança com muitos e que na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, ele morreria no madeiro. Cessou o sacrifício e a oblação, aquela maneira de pagar pecados sob o tabernáculo, né, a lei antiga, e formou uma nova aliança. E as asas das abominações virá assolador, e isso até a consumação, que isso estava determinado, será sobre o assolador. Então aqui está falando nosso Messias na última semana que ele apareceu ao povo judeu, e ele foi morto depois de 3 anos e meio da sua revelação de que ele era o Messias que estava prometido.
E aqui o Assolador, aí sim é o Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, ok? Bom, meus amados, quero pedir desculpas aqui se eu me pareci arrogante, mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, te dar uma luz de como se deve ter a máxima atenção de ler as Escrituras, como a gente não deve seguir homens, nem do sistema religioso, nem aqui da internet. Eu, claro que me incluo nessa. Eu não quero que você me siga. Tudo que eu estou falando, você faça a sua avaliação, faça seu julgamento que for e tire o que é bom. Eu não sou aqui o dono da verdade. Agora, não me venha falar contra o sistema religioso se você está fazendo exatamente o mesmo. Tenha cuidado com isso. Eu posso falar porque nunca fui do sistema religioso. Então eu tenho esse pré-requisito. Eu nunca fui do sistema. Então essa contaminação de tirar versículos, tirar do contexto e dar outro, por vício de anos que vivi no sistema religioso, eu não tenho. Então eu pego um capítulo anterior, subsequente, vejo se continua no mesmo tema, se é outro tema, versículo de um para outro, a passagem já muda completamente. Eu tenho esse discernimento para detectar, aliado ao meu conhecimento histórico também que eu tenho e de pesquisa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu não estou aqui falando contra exatamente uma, duas, três pessoas. Estou falando de uma coisa que está acontecendo no YouTube e na internet. Claro que no YouTube é mais claro porque aqui são vídeos. Mas acontece também em blog, eu já vi também blogs isso acontecer, né? Em sites também isso acontecer. Então a gente tem que tomar esse máximo cuidado. É para você ter cuidado e não ir na onda de pessoas, de avaliar. Não é porque aquele fulano falou que ele fala bem de um assunto, vai falar bem de outro, entendeu? Então aqui eu peguei os principais, os mais clássicos, que a maioria das pessoas cometem o erro de tirar aquele texto e botar em outro contexto que não tem nada a ver. Se eu ficasse aqui fazendo um a um, tem muito mais outros. Tem do templo, do Atos 7, tem da própria lei, em Romanos, Gálatas, que lei está falando, se é lei do moral, se é lei de circuncisão. Poderia ficar aqui e daria mais 2 horas de vídeo, mas não é essa a intenção. A intenção é te mostrar os principais para você ver e entender aonde está errando e por que erra. Não adianta falar que está fora do sistema religioso se está cometendo o mesmo. Se você é passível de se contaminar fora do sistema religioso também, entendeu? Então é um vídeo para te ajudar nisso. Não é para denegrir a imagem de ninguém, de quem está fazendo isso. Agora, a maioria são pessoas que saíram do sistema religioso e continuam com doutrinas da sua antiga religião, seja adventista, seja católica, seja alguma denominação protestante, e eu não acompanho as outras, mas pode ter do espiritismo também, pode ter. Não adianta falar que está fora do sistema se você não consegue pegar o texto da Bíblia e conseguir discernir o que é aquele texto e o que é aquele versículo, em que contexto está se falando, ok? Então, um grande abraço. O próximo vídeo é sobre a lógica dentro do Apocalipse. Eu vou provar para você que também a gente precisa de fazer um exercício de lógica para não cair em certos tipos de erros, que também estão pregando aqui pela internet. Grande abraço, fique na paz de Yahushua, que o Eterno nos ajude.